Jacarezinho. É o nome de um jacaré pequeno? Poderia ser, mas também é o nome de uma cidade que fica aqui no interior do Paraná. Jacarezinho tem esse nome, é por causa de um rio que passa por lá, o rio Jacarezinho, né? Que apesar de ter a sua nascente lá em Siqueira Campos, ele faz a sua foz ou deságua ali na Barra do Jacaré. E aí chamaram esse rio de Jacarezinho, a cidade do Jacarezinho. É um lugar bonito demais para se conhecer. É de lá que veio um caboclo, um matuto desse, estudar na capital, né? De jovem, ele pequeno, veio estudar na capital, aqui em Curitiba, num colégio desse e tal, começar a vida, e sabe como é que é, né? Para no princípio da vida, caboclo ainda vindo do interior, chega aqui se deslumbra com tudo. Tudo é grande, tudo é maravilhoso, e a vida toma aquela proporção grande e tal. E foi uma época difícil. O sujeito não tinha muito troco, não, sabe? Contava moedinha para tudo. Aí um dia, ele saiu para estudar, que era um sujeito estudioso demais, levava uma vida difícil, mas ele vivia aquilo tudo como uma grande aventura. E era ele e o Zé Maurício, o compadre dele, que também estudava naquela época, e os dois andando para cima e para baixo, para lá e para cá. E eles foram pegar um ônibus, olha só no que se transformou um pequeno passeio de ônibus. Quando ele saiu lá da cidadezinha de Jacarezinho, ele falou: mãe, deixa comigo que eu agora vou tomar conta da minha vida. A senhora já me deu muito colo, deixa comigo. E ele veio para a cidade, e aí encontrou o Zé Maurício e tá daquele jeito e tal. E esse dia foi pegar um ônibus. Era simples, era pegar um ônibus e chegar na escola para fazer um aulão que tinha lá. Foram os dois. E ele segurando as moedas na mão para pegar o ônibus, mas segurando aquelas moedinhas, tudo contadinho, como se segurasse o coração dele para entregar para uma moça, ou para um amor da vida dele, tá entendendo? E ele segurando aquilo com todo cuidado e tal. E entraram no ônibus os dois, e Zé Maurício passou a catraca primeiro, e na hora de pagar o cobrador, ele deu a moeda assim, menino, deu um solavanco, estava chovendo muito lá fora, o ônibus arrancou, a moeda caiu, foi por tudo. Foi moeda caída por tudo quanto é lugar daquele ônibus. Aí não tem jeito, né? Tem que se abaixar mesmo, ajoelhou e tem que rezar, né? Ajoelha e vai buscando moedinha daqui, moedinha de lá. Foi nesse momento que entrou a moça. Rapaz, mas era uma mulher grande demais. Bem grande mesmo, sabe? Naipe de, sei lá, de merendeira de escola, grandona e tal. E ela entrou e foi tentar passar na catraca. E era ele abaixado, pegando as moedas, a moça passando na catraca, aquela confusão, chovendo lá fora. Olha o que é isso, minha gente. Quando ela conseguiu passar a catraca, foi que ele juntou a última moedinha que tinha, deu pro cobrador e caiu no colo dela, sentado, como se fosse um menino sentado no colo da mãe. Já tá bom. Saiu de uma mãe e caiu noutra. No começo é assim mesmo, né, gente? A vida, às vezes, é uma aventura grande para se viver, daí não dá para negar as coisas que acontecem. Tudo isso faz parte. Na hora, é um pouco difícil de passar, né? Porque é um perrengue, né? Tá ajoelhado ali, sem dinheiro para nem para pegar um ônibus e tal. Mas depois, no futuro, agora formado, agora um cidadão já trabalhando, tá, com a vida toda, agora é bom de contar. É sim, virou um caos bom de contar. Num domingo para a família, lembra daquele dia? Eu e Zé Maurício pegando ônibus, ali, aquela chuva lá fora, eu sentado no colo de uma mulher, chamando ela de mãe. Ô mãe, me ajuda eu. A nossa sorte, gente, é que esse menino, já crescido, está aqui e a gente vai bater um bom papo com ele. 2 dedos de prosa ou mais, com Tadeu Peroni. Tadeu Peroni veio para cá. Ei, compadre. Tudo bem? Tudo ótimo. Que situação, hein, Tadeu? Que situação, cara. Que situação, gente. Quer não é dizer que foi moeda para tudo quanto é lado. Moeda né? para tudo quanto é lado, o motorista acelerando o ônibus, eu ali, a mulher passando enroscou, o cobrador empurrando a mulher, o povo querendo entrar, o motorista acelerando e tocando, o povo me empurrando. No que eu vou para lá, igual você contou, eu sentei no colo dela. E o Zé não parava de rir. Eu falei, Zé, me ajuda. Ele, quá. E a mulher, sai daqui, moça, sai daqui. Ai. Enfim, né? Foi muito legal, né? Que situação. E esse amigo Zé ficava só rindo, é isso? O Zé é sacana. O Zé Maurício sempre foi um caboclo sacana. O Zé, ele é muito amigo, eu cresci em Jacarezinho, no meu bairro,
E algumas quadras para cima estava a mãe do Zé Maurício, Dona Lourdes Teles, o Zé Maurício Teles, que hoje é meu advogado, meu amigo, olha. ele, né? Mas o Zé tem muito essa pegada realmente cabocla mesmo. O Zé é bem recolhido, assim. Mas é muito sarrista. Uhum, O Zé Maurício ele dá muita risada, ele tira sarro, né? uhum. Quando a gente morava ali, né, no apartamento deles, na época ele jogava gelo nas minhas costas, né? Então eu acordava de manhã, tem aula no cursinho, tem aula. Jogava gelo, vamos pra aula, cara! Eu costumo dizer que se a vida não for para fazer esse tipo de traquinagem ou algumas outras assim, então para que é a vida, né? Pra A que a vida é para vida? fazer esse movimento poético, né? De fazer as pessoas darem risada às vezes sobre alguma coisa, da gente mesmo poder rir de nós mesmos, né? Afinal de Esse é o contas, fator. né? A partir do momento que você, durante a sua vida, ri de você, ri de tudo da sua vida, e quando você estiver naqueles momentos mais terríveis da sua vida, se prepare para rir disso. Se você ri daquilo, você avançou muitas casas. Porque no fim a gente sempre vai para frente, né? A gente não pode ficar, né? Então eu acho que a comédia, o time de comédia que nasceu comigo, foi até minha mãe me disse assim, filho, quando trouxeram você eu achei tão feio, eu falei que não era meu. Desse jeito? Como é o nome dela? Dona Lúcia. Dona Minha mãe Lúcia. tinha 3 nomes. Uhum. 3 nomes? 3 nomes. Minha mãe em casa era Dona Lúcia, Uhum. no colégio que ela era zeradora, no colégio com Barbosa era Luzia, e no registro era Maria. Que isso? Pois é. Todos esses 3 nomes ela tinha? Tinha. No registro ela se chamava Maria, né? Aí só que na escola começaram a chamar ela de Luzia, ficou Luzia. E aí na rua, lá em casa, Dona Lúcia, Dona Lúcia. Nome é uma coisa curiosa, né? É. Eu me lembro de um caosinho que tem de um sujeito que morava no interior, assim, do Nordeste lá, sabe? Numa cidadezinha daquela. E a mãe, ela queria, porque queria, rapaz, colocar o nome no filho que fosse um nome importante. Porque ela queria que o filho fosse importante, talvez um doutor, né? E ela achava que era um nome, né? Que não dá para botar Edicleuso, que não vai dar certo. Everton, não vai dar certo. Não vai dar Vamos certo. botar um nome de gente chique, assim, que daí o menino, quem sabe, vai ser advogado, doutor, médico. E aí ela colocou o nome dele de Walter. Walter. Olha que né? coisa bonita, né? Walter. Mas ela tinha vergonha de chamar ele no portão, porque achava que o pessoal ali da comunidade ia achar ela meio besta, né? Chamar o filho, era o único Toninho, Pedrinho, não sei o que, Tião. E aí ela falando Walter, né? Então ela chamava ele de Walter, venha pra casa. E o menino chamava ele de Walter. E ele foi conhecido como Val. Ele nunca ouviu o nome dele direito quando era pequeno, ninguém conseguia dizer Walter, por essa falta, assim, essa vergonhazinha que tinha, né? No sentido da comunidade ter outros nomes e tal. Mas Acho curioso. Mas o meu nome, por exemplo, Tadeu. é Tadeu. Meu nome é Aldemar Tadeu. Opa! Meu prêmio de melhor ator do Paraná, os prêmios que eu ganhei de melhor ator, eles saem como Aldemar Tadeu. Depois que eu mudei, eu não ganhei prêmio, só fui indicado. Mas eu digo assim, a minha mãe e meu pai colocou Aldemar em homenagem ao nome dele mesmo, que era Valdemar, tirou o W. E Tadeu é São Judas Tadeu. E o Peroni, anos depois, foi em homenagem à minha avó, Carmela Peroni. Então eu troquei. Eu tinha um amigo meu na Faculdade de Artes Cênicas que dizia, não, Aldemar não vai vingar, cara. Não vai rolar, troca isso aí. Aí eu coloquei Tadeu Peroni, em homenagem à minha avó. Você fez artes cênicas, então? Fiz artes cênicas. Opa! Aí E todo aquele estudo do Zé e teu lá e tal, daí o Zé foi para advocacia, você foi para artes cênicas. Quer dizer, você estava falando, você já tinha um pezinho na comédia desde pequeno, né? Sua mãe dizia isso, né? Quando pequeno, né, meu pai não sabia muito o que fazer, né? Meus irmãos jogavam mais futebol, mesmo que eu jogasse um pouco, mas eu era mais ligado à arte, né? Então, desde pequenininho, eu dançava, cantava, pintava. Já era uma criança, me identificava muito com arte, né? E a minha mãe, com 6, 7 anos, me levava para os shows de calouros. Então, eu cantava ao vivo no programa Milton Marques, na Rádio Educadora. Que isso? Programa Milton Marques. Saúde, meu irmão. Saúde, tá tudo certo. E aí daí cantava em cima de caminhões. Na cidade de Jacarezinho tinha caminhões, shows de calouros, né? Então eu cantava ali. E comecei a trabalhar muito cedo também. E trabalhando, por exemplo, em engraxar sapato. Eu ia engraxar sapato, eu descobri que se eu fizesse sambinha, Piazada me ensinava, eu conquistava o cliente.
Então eu ficava batendo na caixinha, cantando, e o cliente, que legal, então vai lá em casa. E já dava aquele monte de sapato. Então, a arte me abria muitas portas, sabe? Olha que curioso isso, né? Curioso, cara. E daí me identifiquei com o circo, também te falei, né? Aham. Que eu queria muito assistir os espetáculos do circo e não tinha dinheiro para assistir. Daí o pessoal falou, vai lá falar com a mulher do palhaço que ela vai dar um jeito para você. E daí então eu fui vender cocada. Então eu ganhava, ela falava, você tem direito a 2 cocadas e ainda ganha um dinheirinho e ainda assiste o espetáculo. Então toda noite eu assistia o espetáculo, comia cocada e vendia. Opa. E me divertia, né? E no fim entreguei uma maquete do circo para o palhaço, que chorou um monte. Fiquei dias trabalhando na maquete, com um carrinho, com ruralzinha, tudo bonitinho. E você construiu um pequeno circo Piquititiqui, para dar de presente a ele, assim. de tanta paixão que eu tive pelo circo, pelo cômico, né? Pelo palhaço, pela história toda. Que bonito que faz um artista, né, Tadeu? É. Um artista observa algo assim, eu vou manifestar isso aqui, daí você vai, pega um monte de coisas e cria a imagem do que é esse circo montado, que de vez em quando se desmonta, né? Mas você cria ela para poder oferecer de presente para uma pessoa algo que foi feito à mão, né? Tem essa coisa artesanal de ser feito à mão, né? De observar a vida com outro tipo de olhar, assim, mais poético, daí poder dizer assim, puxa, eu vou representar isso aí, né? Vou representar isso num palco. Para talvez passar um sentimento para as pessoas sobre isso, ou talvez uma reflexão sobre isso, né? Exatamente. As pessoas às vezes não têm uma ideia exatamente do que faz um ator, assim, né? É. O que faz um ator? O que faz um ator, né? Eu acho que para você dizer eu sou ator, ou eu sou isso, eu sou aquilo, você tem que viver intensamente. Eu acredito num teatro vivo, em movimento e de transformação. Então, para eu dizer que eu sou ator, eu tenho que viver, estar vivo nessa representatividade, acolhendo o mundo, acolhendo a humanidade para dentro de mim e devolvendo para a humanidade o melhor de mim. Sempre, com poesia, com arte, com boas leituras, porque a arte, na verdade, é um grande filtro. Para quê? Né? Para transformar, para melhorar e também ser simples como uma flor é simples, né? Como o canto de um pássaro, né? Que não faz esforço nenhum, simplesmente ele canta a vida. Então eu acho que o ator é menos é mais. Quanto mais voltado para dentro de si, dialogando com a sua existência e deixando aberto para receber o mundo, melhor ele vai contar suas histórias. Né? Que bonito isso que você falou, né? Da possibilidade de oferecer às pessoas observar o que é simples, assim, a beleza no que é simples. Né? Exatamente. Por exemplo, o arquétipo, né, assim, o Brasil é um país muito caipira, né? Um país muito de imigrantes italianos que vieram. Eu, por exemplo, tenho sangue de preto, sangue de portugueses, russos e italianos, né? E minha família veio do mato, do sítio, né? E esse sítio, essa terra, a terra, as árvores, a natureza oferece muito para você. E essa vida urbana que a gente está vivendo na internet, tudo isso, meio que tira um pouco você desse lugar. Então, eu acho que hoje o renascimento da humanidade é o voltar para a natureza. É o respeito pela natureza. A partir desse momento, você respeita a si mesmo. Porque nós, atores, quando a gente vai representar um personagem, e ele é um ser humano, o ser humano é capaz de tudo. Então, nós temos que ter uma espiritualidade muito elevada para poder fazer o mal, representar o mal, ou também representar o bom. Né? É assim que eu penso. Né? Então, eu venho sempre atrás dos meus personagens. Sempre, se eu vou fazer um Papai Noel, aqui na frente está o Papai Noel. O Tadeu está sempre atrás. Porque eu, enquanto ser humano, tenho que crescer muito, né? Bonito isso que você falou da observação da natureza. A gente vai fazer uma pausa breve aqui, porque eu preciso chamar um intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta. Até porque o pessoal de casa precisa se aprumar por lá, pegar um cafezinho, sentar, chamar o pessoal, ei, vem cá ver que prosa boa, vem conhecer um pouco mais do Tadeu e tal. E a gente vai conhecer um pouco mais do Tadeu. Na volta, você vai ouvir essa violinha aqui, e eu vou botar umas imagens aqui, eu tive em Espírito Santo agora, sabe? Em Vitória, lá. E em Jacuá... não lembro o nome da cidade, mas eu vou lembrar o nome dessa cidade, depois eu falo aqui. Eu conheci um artista chamado Neuso. Não é Neuso,
é Neuso. Neuso. Neuso Faria. Neuso E Faria. ele vai pelas coisas e observa a natureza, as árvores e as coisas. Ele falou que um dia ele saiu para ver se encontrava uma raiz ou uma árvore com o formato de um cachorro. E ele encontrou passarinho, encontrou com formato de baleia, com formato de peixe, com formato de cavalo, mas não encontrava o cachorro. Mas disso ele começou o trabalho dele, que é dar forma à natureza e fazer sua exposição lá na Casa de Pedra, nessa cidade que depois desse intervalinho aqui, eu vou contar para você sobre essa cidade, sabe, essa casa, e por que o nome dele é Neuso. Neuso Farias. Daqui a pouquinho a gente volta. Vai vendo. Ei. Cultivar faz parte da nossa história e na Cooper Tradição, há 20 anos, cultivamos os laços que fortalecem os nossos valores, relacionamento e a confiança. Ao longo desses anos, crescemos e prosperamos sempre juntos, com a força de trabalho de cada família cooperada, provando que a união nos leva ainda mais longe. Cooper Tradição. 20 anos. Cultivando confiança. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha o top completa. Cooktop, o top, vidro temperado, queimadores, mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir o top. Acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador o top 2 em 1. Painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Cooper Tradição. Sempre juntos para crescer. Ô, gente! Que bom ter a sua companhia aqui. Tá ouvindo esse calzinho, tá ouvindo essa violinha bonita, ponteada aqui pelo Dugomid? Que viola boa, rapaz. Essas imagens que você viu agora são lá no Espírito Santo, ali do ladinho do Espírito Santo, no município de Serra, num lugar chamado Jacaraípe. Tem a Casa de Pedra. Casa de Pedra é de um artista incrível que eu conheci por lá, chamado Neuso Farias, e que faz essas obras aí com madeira, né? E com raízes e várias... Você viu só, Tadeu? Lindíssimo. Você viu que loucura, né? Essas madeiras que ele traz, ele pega da natureza mesmo, como forma for, ele olha a imagem dela dá para ele a ideia de que, isso aqui é uma baleia, isso aqui é um cavalo, isso aqui... E ele começa a trabalhar aquilo e tem figuras de pessoas se abraçando e tal. Trabalho belíssimo que ele faz por lá. Cara. Essa casa já tem mais de 40 anos que ele está por lá, Nossa. sabe? E ele começou isso num bairro que daqui a pouco virou um reduto de artistas. Vários artistas começaram também a fazer outras obras por ali e as pessoas vão para lá para ver, né? Visitar, conhecer e tal. Ele é um cara que precisa ser conhecido. O nome dele
É Neuso. Neuso mesmo. Neuso, é Neuso, Neuso. não é Neuso. O pai foi lá para registrar ele, Neuso, o pai falou. Mas o rapaz que era o escriturário lá falou, mas Neuso, senhor? Neuso não vai rolar. Neusa, talvez, mas Neuso fica estranho. Vamos fazer assim, vamos fazer Neuso. Pronto. Daí fica bom, que firma, Neuso. E aí ficou Neuso Farias, né? Neuso Faria. O nome dele é Neuso. Ele disse que esse erro na vida dele foi o que começou a dar a ele a ideia de ser um artista. Olha só, ele olha assim na natureza e vê essas imagens e vai Que vai incrível, né? Um transformando em arte. talento, né? Um talento. Você também transforma as coisas em arte, não é, Tadeu? Diria que sim. Hã? Diria que sim. Como Desde é que é isso? pequeno. Como é que é isso? A gente quer conhecer um pouco o Tadeu Perrone. Tá. Ó, eu acho assim, eu acho que cada um nasce com uma pegada, né? E desde criança eu nunca quis as coisas para mim. Eu sempre quis para mim, para jogar para o outro. Então desenhar, por exemplo, eu amava muito. Passei dos 12 aos 18 desenhando casas e casas e casas e casas. As pessoas olhavam aquelas casas, ficavam encantadas. Essa casa já existe, não existe, né? Eu tive uma pessoa que me ensinou a fazer desenhos com ponto de fuga. E eu era guarda-mirim na época, dos 12 aos 18, trabalhei de farda, todas essas coisas, e nos intervalos eu desenhava. E quando eu não estava na biblioteca, apreciando a Divina Comédia de Dante, né? Porque eu amava, tinha um livrão na Faculdade de Educação Física, e eu ficava pirando lá, e adorava desenhar. Então cantar, desenhar, né? E atuar, né? Essa coisa do ator, desde fazer personagens caricatos, tipos, ou humanizar esses tipos, até fazer personagens mais mesmo densos dentro desses seus arquétipos, né? Ou seja, colher que a arte do ator é essa, observar o mundo, observar a sua volta, construir que já não é mais a gente e entregar, né? Então eu acho que a arte que é isso. E eu acho que o artista plástico, músico, né? O Du aí tocando incrivelmente, você que é um grande ator que eu conheço, né? Todos nós temos esse filtro. É um exercício de generosidade tamanha que a gente passa a vida toda e ainda não entende. Mas a gente entrega, tipo Mozart, Beethoven, os grandes os espíritos superiores, né, que nos inspiram. No fim, eles foram e deixaram aí para nós, para a gente ouvir, para a gente curtir. Em algum lugar alguém está assistindo você, está ouvindo ele e está me vendo em algum lugar por aí, os nossos Sim. trabalhos. Você teve um tempo em São Paulo, no Antunes Filho, foi? Fiquei 4 anos em São Paulo, participei da primeira abertura ali dos Sátiros na Roosevelt, eu tinha um espetáculo Valle Inclán com eles, fiz todas as baterias de testes com o Antunes, fiquei 2 anos, passei para pegar os personagens, era para fazer o Egeu na Medeia, não me adaptei, saí, voltei para o CPTzinho, voltei de novo para fazer Gregório. Eu acho que eu aprendi muito com o Antunes Filho, um nível de exigência muito elevado, mas aquela coisa, em São Paulo eu também estava refazendo a minha vida. Estava fazendo muita publicidade e tal. O Antunes não gostava muito disso, de você, do ator, ficar se vendendo para o mercado, né? Mas era o que me fazia me manter lá. Então eu passei por esses 2 anos e meio, 3 no CPT. Ali passou muita gente famosa, né? Luiz Melo passou por ali. A Eva Vilma. Eu vi a Fernanda Torres falando sobre o Antunes Filho também, É. como na época do Asdrubal e tudo, que ela tinha essa prática teatral no Rio de Janeiro, como eles olhavam para São Paulo e diziam, puxa, que formação é aquela? A gente precisava visitar um pouco essa formação lá, e o Antunes Filho formou muita gente, né? Formou. O Antunes falava assim, ô Matheus! Matheus! Chamava de Matheus. Ah, é? Porque aqui ele fumava um cachimbão, né? Uhum. Vai pra quente, pô! Vai pros antepassados! Vai! Esse jeito de gritar era para tirar você desse conforto burguês, né? Essa coisa, isso eu não posso, isso eu não devo, que te colocaram na cabeça, né? Uhum. E o ator não pode ter isso não posso, isso não devo, lacrado, porque senão ele não faz o outro. Então isso é um processo, é um trabalho que você tem que fazer, né? Eu tenho muito orgulho, eu não estreiei nada com Antunes, mas eu passei para fazer personagens principais, isso já para mim já foi um trunfo, e estar ali do lado desse grande mestre, né, que você ama e depois odeia, e depois no fim você entende que você aprendeu muito com ele. E anos depois, eu estava em São Paulo vendo uma exposição do Tadeusz Kantor, que era um das inspirações para ele, e atrás de mim estava ele. Ah, é? E daí a gente se encontrou, tiramos uma foto e
alguns meses depois, um ano depois, ele faleceu, né? Mas eu acho que ficou para mim um grande aprendizado. Hoje eu dirijo, produzo, atuo, né? E nas direções eu passo muito disso para os atores, nas aulas também, alguns desses exercícios, e do Laércio Rufa também, que foi do grupo Tá Na Hora, Sim. com quem eu comecei, que estimulou muito quando eu fui para São Paulo. Fique no CPT, fique com Antunes, eu fui até o fim, até onde deu, né? Laércio Rufa. Quem que fez aquela frase famosa sobre o Laércio Rufa? O leão ruge, o Laércio rufa. Lembra essa frase? O leão ruge, isso era muito... o Laércio rufa. Ele rufava igual o Antunes, Rufava mesmo. A gente faz aniversário no mesmo dia. Ah, 31 de maio, eu e o Laércio era tão rígido quanto o Antunes. E o Laércio, quando você vai pesquisar, ele é de São Paulo. Ele teve a formação dele em São Paulo. Sim, sim. Então, o Laércio, por exemplo, ele falava, 3 horas aqui na PUC. E o Antunes lá falava a mesma coisa. Ah, é? Um dia eu cheguei atrasado, ele, não vai, volta. Eu falei, mas não é 10 para as 10 e também não é 10 e 5! É 10 horas! Tá bom, Muito bom, muito bom. Essas histórias todas, né? Você vê que isso é um programa de caos, tá entendendo, né? São os causos sucedidos que acontecem na vida da gente que formam a gente, né? A gente está escrevendo cada um a sua história, né? Protagonizando cada um a sua história. E nisso a gente vai escrevendo, né? E vai registrando todas elas. Porque a vida é uma aventura, né? A vida é uma aventura. Histórias mais difíceis de se passar, mas é preciso ter coragem para viver tudo isso, né? Para viver ela de maneira plena, assim, tem que viver tudo isso, né? As coisas boas e ruins e tal, e enfim, né? Não é fácil, sei, mas depois, para se contar, é mais fácil, né? Perdi todas aquelas moedas e fiquei na maior vergonha sentado no colo de uma moça, parecendo um bebê. Mas depois... E aquilo deve virar uma cena de um filme. No futuro eu quero fazer um filme sobre a minha história de vida, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre o que você estava contando no intervalo, aqui tomando um cafezinho com a gente. Ali aquela história daquela tia. Da minha mãe. Da sua mãe? Minha mãe e das pessoas que iam lá. Bom, eu acho assim que quando o Walter Salles fez aquele filme que a Fernanda Montenegro lê aquelas cartas, eu me identifiquei muito com minha mãe. Minha mãe trabalhava como zeladora. Central do Brasil. Central do Brasil. Com esse tema aí, Fernanda Montenegro, tudo, indicada ao Oscar. Faz tempo isso, mas... Maravilhoso, né? Isso aí. E minha mãe era assim, sentada atrás da mesa, recebendo as pessoas para fazer jogo. E minha mãe tinha uma coisa assim, muito caipira, assim, de moer o café, torrar, moer, passar o café, pôr na xicrinha, pegar um palito de fósforo, riscar, e junto com as senhorinhas ver que bicho que tinha ali desenhado. E daí ficavam as velhinhas lá, ai, Dona Lúcia, olha, é jacaré que tá ali. Minha mãe, não, menina do céu, é cabra. Não, é borboleta, ali é borboleta. Vira, vai de novo. Ai. Que imagem é essa? E jogava. Então, um monte de senhorinha lendo, olhando o formato que fazia no café, com fósforo, isso? Que viam bichinhos ali, forma mesmo. Pra daí jogar, borboleta, então. Borboleta, cobra. Tigre, cobra. E era muito engraçado. E a minha mãe recebia essas pessoas e todo dia minha mãe tinha uma historinha, uma coisinha para contar. Dona Lúcia, essa Dona Lúcia. E o seu Valdemar, né, meu pai? Era uma figura. Por exemplo, minha mãe e meu pai, no fim de ano, gente, minha mãe se vestia de homem e meu pai de mulher. E daí eles entravam para fazer uma cena, só que eles não conseguiam falar de tanto que eles riam. E meu pai ridículo, a minha mãe super ridícula, de bigode, e eles iam conversar, porque um olhava o outro e não conseguia falar nada, né? E a gente se matava de rir, né? Olha, com uma família dessa, não tem como não ser um grande artista, né? A gente está conversando com um grande artista aqui, né? E que vida grandiosa, né? Que, olha, Tadeu, você vendeu a cocada para entrar no circo, para ver o circo. Vendia livro aqui na época da escola, que eu sei disso também. Fez um monte de coisas, trabalhou com muita gente, viajou bastante e tal. Eu queria saber agora, nesses minutos que a gente tem aqui, do finalzinho dessa prosa, se a gente tivesse mais, a gente ficava proseando muito mais. Mas queria que você contasse um pouco o que você está fazendo hoje, assim, como é que está o Tadeu hoje, assim, o trabalho, tudo? Então, eu tô chegando aí aos 35 anos de teatro, né? Atuando no teatro, no cinema, na televisão, não necessariamente a Globo, alguma coisa já passou lá, e na publicidade. Na publicidade fiz grandes campanhas, Folha de São Paulo, Nokia, Fiat, enfim, né? E no teatro eu vou trabalhar com um diretor que eu admiro, que é um ator também, chamado Richard Rabelo, rapaz. que me convidou para um trabalho que eu não vou dar spoiler, né? Que eu estou adorando o personagem, estou fazendo uma pesquisa, né? É muito legal, porque é um texto
que te abre portas para você contar uma história, Sim. né, de um conglomerado e tal, Sim. mas uma história lindíssima, que é baseada na mesma história de cada um de nós, de sobrevivência, de superação, de acreditar que tudo vai dar certo, de compartilhamento. Né? Estou nesse trabalho, estou numa Amorexia, tragicomédia musical no cabaré, que eu também sou do cabaré, completando 10 anos. Estou estudando o Andarilho, escrito pelo meu grande amigo Enéas Lur, que veio a falecer, infelizmente, no ano passado, que é uma história que vai contar a história desse andarilho na estrada, mas também permeada com palhaçaria, uma vida de artista. Um grande contador de caos também. Grande contador de caos. No cinema, estou interpretando um delegado do DOPS no Entre Linhas, filme do Guto Pasco. Também estou na série Insânia, da Fox, depois de Star Mais, Disney. Faço um outro delegado lá. Bois, Raposas e Crocodilos, outro filme do Calixto Raquin, que está de aniversário hoje. E no elenco, e no Amorexia, eu quero deixar um abraço apertado para as cidades que a gente acabou de fazer, Piraquara, Mandirituba, Pinhais, São José dos Pinhais e Campo Largo. A gente fez uma circulação com esse elenco maravilhoso, Ana Paula Tax, eu, Marcelo Jorge, Marva HD, e toda a equipe de criação, de artistas que estiveram com a gente, a Mazé Portugal auxiliando, o Mauro Zanata, que nos acolheu lá para ensaiar. Enfim, gente, eu acho assim, a vida é quanto mais gente você tem para agradecer, mais a Deus você tem que agradecer. Porque é sinal que você deixou um rastro bom pela vida. E eu tenho muito, muito a agradecer e muito a contar. Minha vida é um caos interminável. Tadeu, obrigado, cara, por você ter vindo aqui. Que bom, é um caos interminável mesmo. Que bonito ter falado tudo isso, né? A vida de todo mundo é um caos interminável. A vida de todo mundo é uma vida que se escreve, né? E a gente continua escrevendo ela até o final. Eu acho que quanto mais a gente tem mesmo essa ideia de cooperar na vida, de fazer ligações com as pessoas, quanto mais a gente tem isso vivo, mais a gente tem um livro grandioso, cheio de histórias para se contar. E eu não posso esquecer, me permita aqui, Sim. de falar dessas pessoas, do Ailton Silva Caru, com quem eu trabalhei muitos anos em teatro de rua. A gente fez teatro até em escolas que o chão era de terra batida, com quem eu aprendi demais a fazer o sotaque do Nordeste, que eu fazia lá, né? E ele me corrigia, me ajudou muito. Ganhei meu primeiro prêmio de melhor ator do Paraná, coadjuvante, Gralha Azul, prêmio governador do estado. E depois com o Rodolfo Vasques, dos Sátiros, fazendo a farsa de Inês Pereira, que a gente cantava música caipira, texto adaptação do Ivan Cabral, daquele escritor português, agora, a farsa de Inês Pereira, mas eu lembro, né? E então são esses dois diretores com quem e depois de novo eu volto com o Mundo Mágico do Cordel, o Caru, fui indicado melhor ator do Paraná novamente. Então são pessoas que passaram pela vida da gente, nos deram muito e os meus espetáculos também foram indicados a prêmios, mas a gente tem que olhar um pouquinho para trás e agradecer, né, aos amigos que nos deram a oportunidade, que estão nos dando, para que a gente possa levar para você que está em casa boas histórias e um pouco de amor, que o mundo precisa muito disso. Eita, Tadeu Peroni, que bom. O Hélio Barbosa tinha uma frase que ele falava do Caru. Ele dizia, para saber quem é o Caru, você tem que jogar um gato e o Caru ao mesmo tempo, né? O que fizer um discurso antes de bater na parede é o Caru. Que era um nordestino que falava muito, falava demais. Ô, gente, foi um prazer esse papo aqui com o Tadeu Peroni. Que bom que a gente tem você, que bom ter você na nossa companhia aqui. Domingo que vem tem mais e na programação sempre tem um cauzinho para você ouvir por aí, tá bom? Obrigado, boa semana, tamo junto.